E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é com estes 5 aparelhos. Eu vou tentar falar de uma forma resumida para vocês aí cada aparelho, certo gente? Agora eu posso falar de todos os aparelhos da linha A que a Samsung renova neste ano de 2022, a linha A de final 3, tá? Então vamos lá pessoal, primeiro aí vamos categorizar, né? Vamos colocar os aparelhos em determinadas categorias, né? Os dois aqui que eu tenho em mãos aqui, o A13 e o A23, na minha opinião, eles fazem parte aí de uma categoria que seria os intermediários de entrada. Aqueles de entrada seria o A01, A02, A03, esses seriam considerados de entrada. Esses dois aqui seriam intermediários de entrada, tá? Agora nós teríamos os aparelhos intermediários, né? Que seriam os mid-ranges, os famosos mid-ranges, né? Ó, seriam esses dois aqui, o A53 e o A73. E os intermediários premiums, né, que surgiu depois, né, seria o A73, né? Então, temos 3 categorias aí para a série A, para o final 3 da série A, né? E a gente vai começar com o Samsung Galaxy A13, o mais básico de todos. É um aparelho, pessoal, que ele vem com o Exynos 850, conta com 4 GB de memória RAM e 128, né? Então você já vê pelos 4 GB de memória RAM que é um aparelho básico. É um aparelho mais voltado para redes sociais. Aí vocês vão me perguntar, e para jogos? Jogos ele vai rodar assim de maneira bem simples, bem básica, tá gente? Não esperem milagres quanto a isso. Atualização de Android, ele vem com o Android 12, certo? A One UI é a Core One UI 4.1. Se eu não estiver enganado, eu vou deixar aqui embaixo também, caso tenha falado alguma coisa errado. E do Android 12 ele irá até o 14, é o que eu espero, né? O preço de lançamento deste aparelho, gente, R$ 1.800, tá? Hoje você encontra esse aparelho na faixa dos seus R$ 1.439. Hoje, no sentido que eu falo, é dia 27 de abril, tá, gente? Só para vocês se situarem depois, quando vocês estiverem vendo esse vídeo um mês, 2, 1 ano depois, 27 de abril de 2022. Bom, partindo agora para o Samsung Galaxy A23, né? O Samsung Galaxy A23, ele tá um pouquinho acima do Samsung Galaxy A13. Ele conta com um processador, um Snapdragon 680, que eu já falei até num vídeo, que parece que é um processador que já está cansado, tá? Poderia ter vindo um 695, mas se viesse um 695, ele seria um 5G. Então eles optaram por um 680, que ele é um processador otimizado, né? Que ele vem aí de outros processadores e otimização de outros processadores até chegar aos 680. Não é um processador ruim, mas é um processador que já está cansado, que já poderia ter sido aposentado. Ele conta também com 4 GB de memória RAM e 128 de armazenamento. É um aparelho também voltado para redes sociais, basicamente todos os aparelhos voltados para redes sociais. Vocês vão ver isso nos 5 aparelhos, né? Jogos, pessoal, os jogos ele vai rodar de maneira aí razoável, tá um pouquinho melhor em relação ao A13. Ele certamente irá contar com 2 atualizações de Android. Ele foi lançado no Android 12 e irá até o 14. Aqui embaixo eu vou deixar escrito se ele vem com a One UI Core ou não. Eu não me recordo, mas vocês vão poder ver a informação aqui embaixo, tá? O preço de lançamento dele, gente, R$ 2.000, gente. Muito caro, mas muito caro mesmo. E o preço atual, né, que é o preço que eu estou divulgando na data desse vídeo, é de R$ 1.619. Mesmo assim, caro, né, gente? Bom, agora a gente vai sair da categoria intermediário de entrada e vamos entrar aqui, ó, na categoria de intermediários, no famoso mid-range, né? O primeiro aqui da nossa categoria seria o A33 5G. É o aparelho mediano, tá? De todos esses, é o mediano. Vocês vendo as especificações, é um aparelho mediano. Ele conta com um processador, um Exynos 1280, que para mim é um equivalente ao 750. Não é equivalente a um 778 como andaram falando por aí, certo? Na minha opinião, que eu fiz os testes dentro do benchmark. Ele fica entre o 730 e o 750, tá?
Ele conta já com 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento. É um aparelho, como já disse para vocês em relação aos outros, voltado também para redes sociais, que é algo bem básico, né? Jogos irá rodar de maneira mediana. Esse aparelho aqui, ele já engloba a nova política de atualização da Samsung de 4 atualizações de Android e 5 anos de atualização de segurança, certo? Ele foi lançado no Android 12 e irá até o 16, né? Então aqui já começa o grande diferencial da linha A. E o preço de lançamento? O preço de lançamento desse aparelho, R$ 2.700. Aí a gente vai subindo a categoria, vai ficando cada vez mais caro, né, os aparelhos. E hoje o aparelho se encontra por R$ 2.249. Continua caro o aparelho, tá, gente? Então, para vocês terem uma ideia, para o aparelho começar a ficar bom mesmo, daqui após 6 meses do seu lançamento, o aparelho começa a ficar bom, né? Vamos então agora aqui para o outro aparelho da categoria de intermediário, né? Que seria o A53 5G. É um aparelho um pouco melhor em relação ao A33, tem aí alguns requisitos que são melhores em relação ao A33, certo, gente? Esse aparelho aqui, ele vem com o mesmo processador do A33, que é o Exynos 1280, mas ele já conta com 8 GB de memória RAM e 128 de armazenamento, tá? Então, você vê que ele já seria quase um intermediário premium, ele não chega a ser um intermediário premium, né? É voltado também para redes sociais. Os jogos você também irá rodar de maneira muito boa, assim como o A33, né? Então você não vai ter problemas aí para rodar a maioria dos jogos. Ele terá também 4 atualizações de Android, ele está no 12, irá até o 16, com 5 anos de atualização. O preço dele de lançamento, gente, foi assim terrível, né? Sorte que no mesmo dia em que lançou já teve um desconto de R$ 3.500 por R$ 2.429 nos dias de hoje. R$ 3.500 para R$ 2.429, ou seja, R$ 1.070 de desconto, gente. É muita coisa, né, gente? R$ 1.000 de desconto é basicamente o preço de um aparelho novo, né? E vamos agora aqui ao último aparelho, que é o intermediário premium, o Samsung Galaxy A73. Esse aparelho aqui, ele tem o mesmo processador do M52 e do A52s, como vocês já sabem, vocês conhecem, que é o Snapdragon 778G. Um processador que eu pude testar no M52, de uma excelente performance, um processador que não é um comedor de bateria, é um processador muito bem otimizado quanto ao consumo de bateria e performance também se sai muito bem. Ele conta com 8 GB de memória RAM e 128 de armazenamento. Pena que não veio uma versão de 256, seria legal, né? As pessoas iriam gostar muito, viu, Samsung, se você tivesse lançado com 256 este aparelho. E como já falei nos anteriores, redes sociais sem problema algum. Jogos, você vai rodar os jogos muito bem, você não vai ter grandes dores de cabeça para jogos. Isso baseado já em testes que eu fiz com o M52, tá? Então, eu vejo que esse aparelho aqui, ele tem um rendimento, uma performance muito igual, muito equivalente ao M52, tá, gente? E o Android não é diferente do A33 e 53, 4 atualizações de Android e 5 anos de atualização de segurança. Ele está no 12, vai até o 16. Preço de lançamento, R$ 3.800. No mesmo dia, você já conseguiu encontrar ele por R$ 2.700, que é o preço atual desse aparelho. Gente, muito caro, né, gente, o preço do lançamento. Sorte que a Samsung dá uns cortes logo nos primeiros dias, a gente consegue aproveitar um desconto. E depois, conforme vai passando o tempo, vai tendo aí um desconto maior no aparelho. Vai caindo mais ainda o valor do aparelho. Pessoal, o resumo que eu falo para vocês é o seguinte. Os aparelhos, eles estão caros por serem lançamentos. Tem aparelhos melhores hoje que já se encontram no mercado por preços menores? Sim, porque já tem um certo tempo que foram lançados no mercado. Os aparelhos novos sempre terão preços mais altos, certo? Só para resumir isso, porque tem gente que vai falar, pô, mas o S20 Fan Edition tem preço menor do que esse, o M52 está melhor, o M62 está melhor, o A52s está melhor. Tá, porque eles estão mais tempo no mercado e já caíram o preço. Vocês podem conferir o preço de cada aparelho. O S20 Fan Edition, o preço do lançamento dele, R$ 4.500. Olha quanto está hoje, R$ 2.000, gente. Então, vocês têm que ver quanto ao tempo em que o aparelho já está no mercado. Bom,
e vamos falar aqui o que cada aparelho tem em comum, tá, gente? Vamos começar aqui pelo carregador, né? Todos os aparelhos, eles vêm com um carregador de 15 watts, um fast charge de 15 watts, certo? Mas o A13 não é compatível com 25 watts. Os outros 4 eles têm compatibilidade com o Super Fast Charge, tá, gente? Tela Super AMOLED para o A33, 53 e 73. Tela IPS/TFT para o A13 e o A23. Biometria, gente. Biometria na tela para o A33, 53 e 73. E biometria na lateral para o A13 e o A23. Wi-Fi, gente, o único a ter Wi-Fi 6 é o A73. Os outros modelos, eles têm Wi-Fi 2.4 e Wi-Fi 5. As câmeras de cada aparelho, eu vou deixar as especificações aí na tela para vocês, certo? Varia muito a qualidade de um para o outro. Eu vejo que eu estou testando no dia a dia o A13 na tela a imagem parece ser boa, mas quando você joga no computador você vê um monte de pontinhos, ou seja, um ruído muito grande. Mesmo com uma boa iluminação, as fotos saem com ruído, certo? Algumas câmeras apresentam aí um tom exagerado na pele, né? Bem saturado, outros aí com um tom pálido, né? Então, eu estou fazendo testes entre as câmeras desses aparelhos que vocês poderão conferir depois aqui no canal, tá? E o que eu quero dizer para vocês, megapixel não significa qualidade, tá? O que significa qualidade de foto e vídeo, sensor, lente e o pós-processamento, tá, gente? E como vocês viram aqui, os aparelhos que têm 5G são esses aqui, o 33, 53 e o A73, tá? E os que têm 4G apenas o A13 e o A23, tá? Então, como falei para vocês, temos 3 categorias aqui na linha A, né? O A13 e o A23 sendo intermediários de entrada, o A33 e o A53 sendo intermediários e o A73 sendo o intermediário premium. O A53 é quase um intermediário premium, tá, gente? Na minha opinião. Pessoal, como falei, os aparelhos, por serem lançamento, eles estão com um preço alto no momento. Sugiro que vocês esperem uns 2, 3 meses até os preços caírem, né? E vocês poderão comparar com outros aparelhos. Aí passa a valer a pena comprar qualquer um desses 5 aparelhos. Lembrando, pessoal, direito a brinde é o A33, 53 e o 73, tá? Para você resgatar o seu brinde, você tem que entrar no site Samsung para você e colocar lá os seus dados, aonde você comprou, nota fiscal, e-mail, tudo mais, para aprovação e depois para o envio para sua residência. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui!